Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, aliás, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 7. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo 1 ao 7. Vamos proceder à leitura de maneira alternada. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Irmãos, o século IX foi um século muito difícil para o povo de Israel. Já havia 150 anos, que o reino estava dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte, e a mão pesada de Deus ainda estava sendo sentida sobre os reis e responsáveis. Quando o profeta Eliseu profetiza, ele profetiza no reinado de Jorão, Joacás, Jeú e Joás. E esse período foi um dos períodos mais difíceis da história do povo de Israel. E o texto que nós lemos nos conta a história de uma mulher viúva, que era viúva de um homem de Deus, e provavelmente esse homem de Deus era um discípulo de profeta, do próprio profeta Eliseu. E o texto diz aí que esse homem morreu e deixou dívidas com aquela família que ele deixara, Esse texto, irmão, nos ensina algumas coisas, Primeira coisa, ainda não é o ponto da mensagem não, Mas a primeira coisa que esse texto nos ensina é que a gente tem que parar com essa ilusão de que pessoas de Deus não têm problemas, Pessoas de Deus não passam por dificuldades. Aqui nós temos uma mulher, provavelmente uma mulher de Deus, que era casada com um homem de Deus, que estava aí com dívidas e a ponto de perder os seus filhos. Lembra que naquela época, quando uma família não tinha como pagar a dívida, pagava de um jeito muito cruel, Dando seus filhos para serem escravos, até que a dívida seja paga. Essa escravidão não era para sempre. Era até que a dívida fosse paga. E muitas vezes o caso era para sempre, dependendo do tamanho da dívida, Pessoa pobre não tinha como pagar. Então essa mulher aqui estava passando por essa dificuldade. Famílias de Deus também passam por problemas e por dificuldades. Então essa mulher aqui se encontrava em um beco sem saída, porque ela estava com dívidas e ela tinha pouca coisa em casa para resolver o problema dela. Aliás, aos olhos dela, ela não tinha absolutamente nada. Quando Eliseu, homem de Deus, faz a seguinte pergunta:
no versículo de número 2, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. A resposta da mulher é: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas tem ou não tem, né? Se tem uma botija de azeite, tem alguma coisa, né? Mas o que é isso para pagar a dívida dela? Nada. Isso aí para pagar a dívida não é absolutamente nada. Então, provavelmente, a dívida era alta, bem alta. Muitas vezes, existem pessoas nessas condições, né? Com uma dívida alta e o que tem não dá para nada. O que ganha não dá para absolutamente nada. E o pior, tem que pagar uma dívida que não foi adquirida pela pessoa, né? Foi contraída, aliás, por outras pessoas. Então, essa mulher aqui estava nessa situação. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que Deus fez um milagre na vida dessa mulher. Deus fez um milagre a partir daquilo que ela tinha, a partir daquilo que ela considerava como nada. Essa mulher aqui, literalmente, se encontrava num beco sem saída. E Deus, ele é especialista em agir quando a gente teme a Ele e nos encontramos nessa mesma situação. Já se encontrou assim num beco sem saída? Hein? Você olha para um lado, não vê saída, olha por outro, também não vê. Lembra lá de Moisés, de frente para o Mar Vermelho? O exército de Faraó atrás, e ele literalmente num lugar onde não tinha saída. O que Deus fez? Arrumou um jeito, né? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez aquilo que homem nenhum poderia fazer. E esse texto aqui nos fala de uma mulher que estava num beco sem saída. E eu queria meditar, irmãos, com os irmãos, de maneira breve, né? Sobre esse tema, né? O que a gente faz? O que nós devemos fazer quando nós nos encontramos também em situações como essa? O que nós devemos fazer quando as circunstâncias nos colocam literalmente num beco sem saída? Esse texto aqui nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que quando nós nos encontramos num beco sem saída, nós temos que nos abrir com pessoas de Deus. O texto diz aí que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. No momento em que aquela mulher estava num beco sem saída, provavelmente desesperada, ela procurou alguém de Deus. Ela procurou o patrão do marido dela, o professor do marido dela. E quem era? Eliseu. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós não saímos de situações difíceis? É porque muitas vezes, quando nós estamos numa situação difícil, a gente procura todo mundo, menos pessoas que são de Deus. A gente abre o coração para todo mundo, menos para pessoas que a gente sabe que têm comunhão com Deus. Às vezes até por medo, né? Se a pessoa tem comunhão com Deus, sabe lá o que ela vai falar? Será que ela vai dar algum conselho, né, que vai contra a minha vontade? Porque pessoas que são de Deus, às vezes, dão conselho que você não quer ouvir, né? É verdade? Pessoas que são de Deus não falam as coisas para te agradar. Pessoas que são de Deus falam as coisas que você precisa ouvir. E essa mulher foi a pessoa de Deus. Ela foi procurar conselho e socorro numa pessoa que ela sabia que tinha comunhão com Deus. Quem dera se nós seguíssemos essa regra, né? Muitas vezes, irmãos, nós nos abrimos com tantas pessoas, nossos parentes que não conhecem a Deus, né? Nossos vizinhos que não estão nem aí para Deus. Nós procuramos soluções, seguindo receitas, né,
e regras de gente que não teme a Deus, tentando sair dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? E, às vezes, nós seguimos conselho dessas pessoas que só nos colocam mais no fundo do poço ainda. Você sabia que hoje nós estamos vivendo num tempo onde as doenças, né, psicossomáticas, as doenças mentais têm crescido, né? E a gente tem que peneirar em qual psicólogo a gente vai se tratar, né? A gente não, estou falando de vocês não, tá? Talvez não seja o seu caso, mas é o caso de muita gente. Por quê? Porque tem muito psicólogo dando aí orientações que não vão ao encontro daquilo que a palavra de Deus diz, orienta, né? Então, essa mulher aqui, ela quer sair do beco sem saída. E o que ela faz? Ela procura alguém de Deus. A situação é grave, a situação é difícil, e ela procura alguém que ela sabe que tem comunhão com Deus. Nem todo mundo que diz que tem comunhão com Deus também tem de fato, né? Tem muito religioso doido por aí. Tem muito religioso que não tem juízo. Aliás, tem menos juízo do que gente que não é religiosa, né? Mas essa mulher aqui sabia que Eliseu era um homem de Deus. E no momento da dificuldade dela, ela foi procurar Eliseu. E assim deve ser na nossa vida, irmãos. As pessoas que têm as melhores orientações, os melhores conselhos, são as pessoas que verdadeiramente andam com Deus. Não estou falando aqui de pessoas que são religiosas, não. Estou falando aqui de pessoas que verdadeiramente andam com Deus, que têm comunhão com Deus de verdade. Porque falar, até papagaio fala, né? É verdade? Agora, ter comunhão com Deus é outra coisa. Então, no olho do furacão, no momento onde essa mulher estava num beco sem saída, ela buscou a orientação de uma pessoa, ela foi ao encontro de uma pessoa de Deus. E o texto diz que Eliseu passou algumas orientações para essa mulher. E é interessante as orientações que Eliseu passa, né? Essa mulher diz que não tem absolutamente nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E a primeira orientação de Eliseu é, versículo 3, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Essa mulher estava num beco sem saída e Eliseu deu essa ordem aqui para ela. Muitas vezes, irmãos, para a gente sair do nosso beco sem saída, nós precisamos ter bom testemunho e bons relacionamentos. Bom testemunho e bons relacionamentos. Eliseu deu uma ordem para essa mulher. Vai na sua vizinhança e pega muitas vasilhas vazias. Muitas. Pergunta. Se essa mulher fosse uma cristã de mau testemunho, os seus vizinhos emprestariam as vasilhas a ela? Hein? Se ela fosse uma mulher mal falada por aí, ela teria êxito nessa missão que Eliseu deu a ela? Não. Sabe por que tem muitas pessoas que não saem do beco sem saída? Porque são pessoas que a sociedade não gosta. E não gosta porque elas mesmas contribuem para que as pessoas não gostem delas. Essa mulher aqui era uma mulher benquista. Essa mulher aqui era uma vizinha, provavelmente, que as pessoas gostavam dela. Quem sabe, a história bíblica não conta, né? Mas quem sabe alguns vizinhos não tentaram ajudar ela, vendo a dificuldade dela. Mas aqui ajudaram. O texto diz que Eliseu deu uma ordem, e a mulher cumpriu aquela ordem, e cada vizinho lá emprestou a elas vasilhas vazias. Essa mulher aqui não era igual ao pastor Hugo, não, né? Que pega a vasilha e esquece de devolver. Essa mulher aqui não tinha amnésia. O meu problema é esquecimento, irmãos.
Pode ver que eu devolvo. Demora, mas eu devolvo. Então, essa mulher aqui, ela tinha um bom relacionamento, irmãos. Muitas pessoas estão passando por dificuldade na sua vida, social mesmo, e financeira, por causa de maus relacionamentos que elas mesmas plantaram. Se Eliseu desse uma ordem aqui para certos crentes, eles iam tentar cumprir e se frustrariam. Porque iam bater na porta dos vizinhos e os vizinhos iam fechar a porta. Eu emprestar vasilha para você, Deus me livre, te emprestei R$5 tudo, até agora nada. Imagina minhas tapoé, né? Aí que não, minha filha, né? Mas, irmãos, muitas vezes, nós, para sairmos do nosso fundo do poço, do nosso olho do furacão, do nosso beco sem saída, nós precisamos de bons relacionamentos. Existem pessoas, e aí eu vou dizer até pessoas não crentes, né, que querem o nosso bem, que veem em nós pessoas decentes, e que não nos negarão ajuda por causa do nosso bom testemunho. Então Eliseu dá essa ordem a essa mulher, e essa mulher só tem essa missão aqui cumprida e bem-sucedida, porque ela era uma mulher que tinha um bom testemunho e bons relacionamentos com a sociedade. Não era uma crente chata. Não era uma pessoa insuportável. Por isso ela pediu as coisas e os vizinhos de pronto deram para ela. Mas existe uma outra questão aqui muito importante, né? O versículo de número 4 diz assim: orientação de Eliseu, a primeira está no versículo de número 3, e a segunda está no versículo de número 4, que diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, muitas vezes nós queremos sair, né, do nosso beco sem saída, da nossa situação difícil, mas nós não seguimos as orientações que pessoas de Deus nos dão. Se você reparar, essa mulher procurou Eliseu, Eliseu passou orientação a ela no versículo de número 3, no versículo de número 4, e no versículo de número 5 diz que ela cumpriu à risca todas as orientações que Eliseu deu para ela. Não adianta procurar alguém de Deus para te passar a orientação, se você não vai seguir a orientação das pessoas de Deus que você procura. Não adianta. Quantas e quantas vezes a pessoa busca um conselho com alguém de Deus, alguém dá o conselho, sabe que o conselho vem de Deus, mas não obedece. Faz a coisa do seu jeito. Faz a coisa à sua moda. Faz a coisa da maneira que dá na cabeça. Aí não adianta de nada. Essa mulher aqui ouviu atentamente as orientações de Eliseu, foi e fez tudo aquilo que o homem de Deus havia lhe orientado. Ela poderia achar a ordem de Deus, a ordem de Eliseu, um absurdo. Por quê? Porque ela só tinha uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite? Como é que uma botija de azeite vai encher um monte de outras botijas? Ela poderia dizer para Eliseu assim: você está de piada comigo. Você está de brincadeira comigo, né? Como é que pode? Eu não vou seguir a sua orientação, porque eu não vou ficar aqui, como é que diz o carioca, pagando mico, né? Mas o que ela fez? Ela fez exatamente aquilo que o homem de Deus ordenou. Lembra lá da multiplicação dos pães? Os discípulos dizem o que para Jesus? Tem um jovem aqui, né? Que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão toda? O que Jesus disse para os discípulos? Dá-lhe vós mesmo de comer, né? É isso aí que eu vou usar. É a partir disso que vocês consideram como nada,
que o milagre vai acontecer. É a partir disso que vocês consideram tão pouco que eu resolvi operar o quê? O milagre. Tem um ditado que não é bíblico, mas é verdadeiro, né? Não é isso? O pouco com Deus é muito, né? O muito sem Deus não é nada, né? Então essa mulher estava com pouca coisa em casa, mas ela seguiu a orientação de Deus. Porque Eliseu falando era a boca de Deus. Eliseu é profeta. O que significa a palavra profeta? Boca de Deus. Aquele que fala em nome de Deus. Então, essa mulher aqui seguiu à risca as orientações que Eliseu deu. E, como diz aí o ditado popular, né, foi batata, né? O negócio aconteceu. Veja o que diz aí o versículo de número 6. Diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quando não tinha mais vasilhas nenhuma a serem enchidas, o milagre acabou. O azeite parou de brotar daquela única botija que ela tinha. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? É que essa mulher, ela saiu de uma situação difícil, porque ela procurou a pessoa certa, ela seguiu a orientação da pessoa certa, ela era uma mulher que tinha um bom testemunho, e por causa disso, Deus fez algo por ela. Deus não deixou ela e os seus filhos serem envergonhados. Mas o texto termina nos ensinando algo muito importante. Nos ensinando que essa mulher aqui precisava seguir uma última orientação do profeta, né? Se ela não seguisse essa orientação, o negócio também não ia dar certo. Ela ia continuar com a sua dívida. Aí ela ia ser alguém de condição, porém caloteira, né? Olha a orientação que o profeta diz. Versículo de número 7 diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A ordem de Eliseu foi o quê? Você já está com condição de pagar a sua dívida? Então, vende o azeite, paga a sua dívida primeiro, ou seja, sai desse beco sem saída primeiro, e depois você desfruta daquilo que sobrou. Rapaz, era muito azeite, né? Muitas vezes, porque viver do resto, que resto é esse, né? Mas a primeira coisa que Eliseu diz para ela é: tenha responsabilidade. Sai da dívida primeiro. Paga a tua dívida e depois usufrui daquilo que vai restar disso aí, porque é muita coisa, né? Essa mulher aqui abriu um negócio, né? Negócio de azeite. Azeite naquela época era necessário, né? Para o alimento, para a lâmpada, né? Para a saúde também, né? Óleo na Bíblia, irmãos, é azeite, entendeu? Não é óleo de soja, não. É azeite. Então, essa mulher aqui abriu um negócio. Estava num beco sem saída, no olho do furacão, na miséria, correndo o risco de ter os seus filhos cedidos como escravos, mas porque ela procurou alguém de Deus, seguiu a orientação de alguém de Deus, e teve um bom testemunho, a palavra de Deus diz que Deus mudou a situação dela. Um dia, irmãos, todos nós estávamos também, né, num beco sem saída. Né? Nós estávamos num beco sem saída, caminhando em direção ao abismo, às trevas.
escravos de Satanás. Mas a palavra de Deus diz que alguém pagou a nossa dívida. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. Não existe pior situação do que você se encontrar num beco sem saída na sua vida espiritual, né? Essa mulher aqui era uma mulher de Deus, provavelmente uma mulher salva, né? Mas tem muitas pessoas no beco sem saída na sua vida espiritual, né? Precisando de um milagre de Deus. Precisando de um azeite que não é o azeite aqui da viúva, que Eliseu multiplicou, mas precisando da unção do Espírito Santo de Deus. A unção que só os filhos de Deus têm. A unção que só o Senhor nosso Deus pode dar por meio de Jesus Cristo. Não existe situação pior do que a situação de andar nas trevas sem a luz do Senhor. Deus resolveu o problema social aqui dessa mulher. Mas Deus também quer resolver o problema espiritual de muita gente que se encontra num beco sem saída. Tem muita gente aí com problemas sociais resolvidos, né? Mas o problema espiritual não resolvido. Porque não se aproximaram de Jesus, não buscaram a orientação de Jesus e não seguiram à risca aquilo que a palavra de Deus nos diz para acabar com essa situação de falência espiritual. Que a palavra de Deus, irmãos, habite ricamente em nosso coração e que nós possamos entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele pode nos tirar das situações difíceis, mas nós temos que cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Nós não sairemos de certas situações se nós procurarmos pessoas erradas e seguirmos as orientações delas. Nós só sairemos de situações difíceis se nós procurarmos pessoas de Deus que nos dão orientações com base na palavra e na direção que Deus nos dá. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai, aplique essa palavra ao nosso coração. Muitas vezes, ó Pai, nós nos encontramos em situações difíceis por culpa nossa. Mas o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus gracioso, e o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de termos pessoas de Deus do nosso lado, nos orientando, nos mostrando, ó Pai, a direção que o Senhor deseja. Ó Deus, inclina o coração de cada um de nós para seguirmos as orientações de pessoas que têm compromisso com a Tua palavra. Porque quem segue a Tua palavra não erra. Quem segue a Tua palavra, as orientações da Tua palavra, por mais estranhas que possam ser, não erram, porque o Senhor é o Deus que nos surpreende a cada dia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a vida de cada um aqui, e que cada um aqui saia orientado e com seu coração, ó Pai, direcionado pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.